Sou Flávia Camanho e esse é o podcast Ponto de Virada. Depois de mais de 20 anos trabalhando com desenvolvimento de pessoas, eu comecei a perceber que existia um momento na vida dessas pessoas, que eram momentos de acordar, de despertar, de descobrir algo diferente em si, de entender sobre você. Eu falo que desenvolvimento, eu sou da época do desenvolvimento, quando o coaching ainda era a profissão do futuro e não vinha junto com o design de sobrancelha. Então, a ideia é contar aqui para vocês, conversar e trocar com pessoas que têm turning points claros na vida e que podem nos inspirar a pensar sobre a nossa própria trajetória. Hoje eu tenho a Amanda aqui, uma alegria de recebê-la. Ela se coloca como made in favela, que eu acho maravilhoso, e passou por grandes etapas na vida dela, grandes turning points na vida dela, e vai contar pra gente o que significa você vencer esse ciclo da favela, construir um caminho diferente e propiciar e pensar sobre isso para outras pessoas também. Ela já foi premiada 18 vezes pela diferença que ela faz no mundo. Então, não é por nada que ela está aqui. Bem-vinda, Amanda. Obrigada. Um presente estar aqui. Ai, para mim também. Bom, nessa apresentação, eu não quis antecipar, porque eu acho que a história é bonita para a gente ouvi-la junto. E você, hoje, é uma figura muito inspiradora, para mim, principalmente. E para muita gente, mas para mim, especificamente, é um momento aqui te ter. E aí eu queria saber, você teve inspiração em outras pessoas? Teve alguma grande figura que te inspirou no começo da tua história? Ah, teve. Foram muitas, mas teve uma em especial que foi a minha professora, né? Chamada Valquíria, que eu tinha 11 anos, ela tinha 19 anos. Então, era uma menina cuidando de outra menina e foi ela quem me despertou para conseguir ascender socialmente e construir tudo que eu construí. Tanto me inspirou que a minha organização social carrega o nome dela ali no plural de Nação Valquírias, que somos todas valquírias, né? Muito legal. A gente vai entender como isso aconteceu. Eu queria te perguntar sobre essa criação. Como é que é a sua infância? Como é que é a sua lembrança desse primeiro momento da sua vida, da infância? Como era isso para você? Olha, Flá, eu nasci em uma favela na zona sul de São Paulo. Eu cresci vendo minha mãe fazer uma refeição para que eu e minhas irmãs pudéssemos fazer duas, via a enchente levar tudo de dentro do barraco onde nós morávamos. Era um barraco feito de papelão, lona e madeira. Aos 3 meses de vida eu fiquei muito doente, porque a gente vivia naquelas condições, rio, cheiro, poluição, céu aberto, e eu fiquei muito doente, peguei uma gripe, e a minha mãe, sem condições para tratar aquela gripe, para fazer a inalação, ela sempre improvisava. Eu sou a filha mais nova de 4 mulheres, 4 filhas que minha mãe teve, e ela sempre fez isso com as minhas irmãs. Ela fervia a água para curar a gripe, colocava Alvic no fundo da bacia ou da panela, e aquele vapor que subia funcionava como uma inalação. Ela, neste dia, 13 de agosto de 1989, eu tinha 3 meses. O meu pai chegou cansado do trabalho, ela também já estava cansada, tinha cuidado da gente o dia todo, ela pediu para o meu pai fazer. E o meu pai é um cara maravilhoso, mas definitivamente pai não é mãe. Eu diria que isso é um dos grandes insights do dia de hoje. Pai não é mãe. O meu pai cochilou comigo no colo enquanto ele fazia essa inalação. Eu caí com o rosto dentro da água fervendo, queimei o rosto, queimei a mão esquerda, tive 3 paradas cardíacas naquela noite, cheguei desacordada, no hospital minha mãe entrou no primeiro carro que estava passando na rua de trás da favela, e os médicos começaram ali a preparar a minha família para a minha morte. Minha mãe disse ao doutor que na favela faltava tudo, mas não faltava fé. Então, que ela confiava na fé das amigas dela, da favela. Elas se reuniram em 80 mulheres. Foram para a porta do barraco onde nós morávamos. Cada uma com meu sapatinho, a outra com o vestido. Elas ficaram lá mais de 5 horas. Cada uma dentro das suas crenças. Eu fico tão arrepiada, vai me contar. Elas, cada uma dentro... Eu também. Cada uma dentro das suas crenças. Ali tinha evangélica, budista, umbandista, católica. Todas juntas ali, pedindo para que Deus me desse uma chance de sobreviver. O resultado: os médicos disseram que eu ia morrer no dia seguinte, depois
dessa junção delas, desse pedido, eu despertei, 2 dias depois eu tive alta. Então, a primeira grande prova da minha vida, do que um grupo de mulheres pode fazer quando elas se juntam, foi a minha sobrevivência, foi elas tirarem, literalmente, eu do quadro de morte, quando eu tinha 3 meses. E aí, mais tarde, pobreza, escassez, minha mãe tinha um desejo profundo de sair daquilo. Ela vendia cachorro-quente e não conseguia. Ela conseguia com o cachorro-quente pagar o almoço e a janta, e ela tomou uma decisão. Pegou todas nós, colocou dentro de um trem e foi embora para São José do Rio Preto. Chegando lá, a gente morou numa casa de um cômodo, de uma prima emprestada. Ela foi fazendo faxina. O meu pai continuou em São Paulo trabalhando, não podia pedir as contas, tinha que ser mandado embora para pegar o acerto. E aí foi mandado embora, teve um acerto de 9 mil, comprou uma casa que era feita de barro, e aí a gente começa a perceber que você está saindo da extrema pobreza para a pobreza, porque a casa já não era mais de papelão, lona e madeira, era uma casa muito simples de barro, sem forro, mas já tinha uma estrutura ali. E aí eu passo a infância ali, meu pai compra essa casa de barro, a gente muda para esse bairro e logo minha mãe percebe que nós estamos morando em um bairro dominado pelo alto índice de tráfico de drogas, de prostituição, de exploração sexual infantil, com muito medo. E sem alternativa, minha mãe me matricula num projeto social ali, eu conheço. Valquíria. A Valquíria. Então, e você com 11 anos que você tinha? Isso, aí com 11 anos eu encontro a Valquíria. E eu falo que eu sempre me emociono com as histórias, os turning points são incríveis, mas a tua história toca profundamente, porque além disso tem figuras de transição, que é uma coisa que eu acredito muito, né? Pessoas que chegam na vida para nos mudar, para nos dar um outro olhar, para nos despertar. Você é essa figura hoje e você encontra a Valquíria. Me conta, quem que é ela? Me conta um pouco, assim, como é que é esse encontro, o que ela faz? A Valquíria é o seguinte, eu tava numa época da minha vida em que eu tava sofrendo muito bullying na escola. Por conta da cicatriz, fico com a cicatriz no rosto. E quando começo a ir para a escola, entro naquele sofrimento, aquele período de socialização, e os meninos dizendo, você é a menina mais feia da escola, você é horrorosa. Eu não tinha amigos. Eu tinha uma amiga chamada Simone, que eu guardo muito no meu coração. Quando minha mãe resolveu me matricular nesse projeto social, eu falei pra minha mãe que eu não queria, mas a minha mãe é a melhor coach que tem. Ela falou, você não manda em nada. Quando você pagar as contas em casa, adoro. Aí você dá a sua opinião. Por enquanto, quem manda aqui sou eu. E eu não contava pra minha mãe o que estava acontecendo na escola, porque eu não queria que ela sofresse, mas porque eu percebia que o acidente... Tinha uma sensação interna. Tinha uma enorme, sensação. né? Exatamente. Nunca ninguém definiu tão bem isso. Tinha uma sensação. E ali minha mãe me obrigou a ir pro projeto. Chegando no projeto, tinha um barracão que a gente chegava para tomar café. E eu entrei com muito medo ali com a minha mochilinha nas costas. E eu falei, agora além de sofrer bullying, na época não tinha esse termo, mas além de sofrer de manhã na escola, ainda vou sofrer aqui à tarde. E não aconteceu. E eu comecei a me questionar se eu era invisível, se eu era o Gasparzinho, porque as crianças, era como se eu não tivesse a cicatriz. E no terceiro dia, vem essa professora, olha, hoje nós temos oficina de música, de artes, não sei o que, vocês precisam escolher a oficina. E eu escolhi a oficina de música. Então, a oficina de artes é lá com o professor Rodrigo, a oficina de pedagogia com a professora Maiara, a oficina de música com a professora Valquíria. Eu vi aquela mulher, 19 anos, muito bonita, loira, do olho azul, muito diferente de tudo que eu convivia. Uma coisa muito aos meus olhos, assim, muito diferente. Não tinha característica da minha família, nem da minha comunidade. E toda assim, estilosa. Eu falei, eu quero fazer a aula dela. Escolhi pela pessoa e não pela aula. Queria me aproximar. E aí fui me aproximando. Ela, no primeiro dia de aula, ela pegou e falou assim, eu vou passar um ritmo, você repete. E aí ela fez um ritmo no tambor, que eu lembro até hoje, que ele chama funk soul, ele tudo. E aí eu repeti, ela falou, você tem talento. Você acabou de repetir exatamente o que eu fiz. E ninguém nunca falou isso pra mim, você tem talento. Nunca. Era sempre você é a menina mais feia, você é isso. E ali ela formou um grupo chamado Batucalata, eu era a única menina, tinha uma outra menina que cantava, mas não tocava, e eram 9 meninos, e só eu de menina tocando tambor. E ali
a gente começou a fazer apresentações, festivais, e aí na escola eu não era mais conhecida como a menina da cicatriz, começou a ter uma transição, todo mundo falou assim, a menina que toca tambor. Então a música entra dentro da escola para mudar essa identidade que a escola tinha criado, completamente tóxica. Entra dentro da minha casa e minha mãe começa a dizer, essa daqui é a minha filha, que dá orgulho. Minha mãe começa a ir para os teatros enquanto eu toco e começa a dizer, aquela ali é minha filha. Então a música começa a entrar em todas as áreas e ali um potencial, um jeito de transformação social que eles tinham de metodologia impecável. Então tinha dias que eu não me comportava muito bem, eu sabia que eu estava irritada por conta da cicatriz, então não queria fazer atividade, mas quando minha mãe ia me buscar, a Valquíria dizia assim no portão, ela foi maravilhosa. Hoje eu sabia que eu não tinha sido maravilhosa, que eu não tinha feito atividade, a sua filha é incrível. Depois, mais tarde, eu fui crescendo, e aí eu sentei para entender a metodologia pedagógica, eu já tinha 17 anos, que aí eu me tornei monitora lá. E aí tinha uma regra, você não podia falar mal das crianças para a mãe, você só podia elogiar. E aí eu me tornei aquilo que eles disseram que eu era, que eu acreditei. Juro. É incrível. É impressionante, né? tanto que nas Valquírias hoje o atendimento é assim. É porque eu falo assim, uma vez eu dei uma entrevista e falei isso, que eu acho que a gente muda pelo amor, não é só pela dor. O amor também nos contagia. Nossa, completamente. Sabe? Na infância, então. Na infância, não. E eu acho que assim, às vezes a gente acha que é só na paulada que as pessoas vão se transformar. E às vezes eu vejo as pessoas, mesmo essa figura do coach, que eu falo que, né, virou uma grande palhaça, tem coach de tudo, mas tem um lugar desse coach que eu lembro informações que eu fiz, que tinha essa dureza de apontar a dor. E eu sempre fui a pessoa que falava assim, eu gosto de apontar o amor, eu gosto de apontar... Eu quero que a pessoa termine bem. Uhum. Ela pode até acessar suas dores, mas ela tem que terminar bem. Eu acho que é isso, né? Você oferece o lado saudável do que está vivendo aquela pessoa, né? O lado de luz daquela pessoa, né? O tempo inteiro. É porque você se torna aquilo. Né? Você acredita, ainda mais quando cria-se um vínculo. Então, essa professora tinha um vínculo comigo, eu tinha uma admiração, tudo que ela falava eu acreditava. Então ela começou a dizer pra minha mãe que eu era maravilhosa, e aí eu percebi que ali eu conseguia porque eu chegava em casa, minha mãe ficava contando pros vizinhos. Aí a professora falou que ela tá se destacando. E aí eu comecei a querer me tornar aquilo. Eu lembro disso de forma consciente. Sim, aí eu passei a me tornar aquilo e fazer coisas. Eu queria surpreender todos os dias, ser notada pelo positivo, e comecei a fazer coisas incríveis. Não quis parar mais. Quando você se torna musicista, como é que é esse passo? Eu comecei a me destacar muito nessas aulas de música, e com 16 anos eu fui convidada para tocar numa banda. E eu toquei numa banda que eu amo lembrar dessa história. E ali foi um palco, né, para mim, de transformação, as pessoas me admirando, aplaudindo. Então, esse lugar da admiração, para quem está num contexto de pobreza, como eu estava, isso é muito profundo. Porque as pessoas notam a gente, porque coitada é pobre, não tem o que comer, porque coitada pobre não tem material escolar. Você ainda então teve a queimadura? Porque coitada, a cicatriz, tadinha. Exatamente. E isso vira um fardo, porque aí você fala, cara, eu posso nadar o que eu quiser, esse oceano, as pessoas sempre vão enxergar aquilo que elas querem. Então, esse outro lugar realmente da validação positiva, do acolhimento, da admiração do talento, faz a gente querer avançar. E aí, nesse lugar de me tornar musicista, de ir pro palco, de me destacar, eu fui para essa banda, depois fui para outra. E aí, depois, com 19 anos, eu fiz uma escolha que eu não queria mais tocar em banda, porque era incrível, mas tinha muita droga na noite, eu não queria me envolver com aquilo, sabe? Eu falei, não, eu não quero, porque eu quero continuar minha caminhada no social. Uhum. Eu cheguei em casa um dia, tinha Danone em casa, eu sabia que era o meu salário que tinha comprado aquilo. Então eu comecei a sair, que aí já não era mais pobreza, era início da autonomia. E aí eu falei, eu lembro que eu olhei e disse, cara, o que aconteceu? Por que eu vim de uma situação extremamente pobre e hoje tem Danone na minha casa? E aí eu percebi que era a minha referência que tinha sido alterada, e eu lembro de forma consciente que o dia que eu pensei assim, eu quero multiplicar o impacto.
eu quero fazer isso da minha vida. E pensei, que ferramenta que eu vou usar? A música. Como eu engajo, como eu trago... Tribo, ali na comunidade onde eu estava inserida, tinha o grupo da prostituição, o grupo do tráfico de drogas, o grupo dos usuários e o grupo das meninas que faziam música, das crianças que faziam música. E aí eu falei, é uma corrida social, eu preciso entrar antes do crime, do tráfico, porque se você entra antes, não há possibilidade de você fazer a escolha do lado oposto. Só que essa ferramenta de transformação, a música como ferramenta de transformação social, a educação como ferramenta de inclusão, ela tem que chegar antes, porque depois é muito mais difícil. Então, 11 anos é uma idade... Todas as meninas mais incríveis que eu conheço que tiveram a vida transformada até nas Valquírias, elas entraram com entre 10 e 11 anos. Pegou bem naquela fase da adolescência ali, e aquilo ali é uma potência, né? E aí é impressionante, porque você fala muito isso como você teve consciência no processo, né? Eu acho que, eu sempre falo que a diferença dos turning points das pessoas na vida é quando elas olham e falam, o que eu vou fazer com o que está acontecendo comigo, né? Tem pessoas que, com todas as condições... Ontem eu fiz uma coisa horrível, até vou deixar aqui estava numa palestra para pessoas de alta renda, altas fortunas. Uhum. E eu falei que, não é que é horrível, mas fiz um comentário engraçado. Que eu falei, num dia que você tiver com muita dificuldade, achando que está muito difícil, vai ajudar a servir um sopão na periferia, vai fazer algo social para rebalancear a sua compreensão de mundo. Uhum. Porque não está muito difícil. Pode estar tenso, pode estar desgastante, mas a qualidade do que é difícil para viver é muito distante da realidade de alguém de alta renda para alguém de uma comunidade, né? E ficou meio mal-estar na hora e tal. E depois algumas pessoas vieram falar para mim, não, você fez um bom ponto, né? Eu falo, se você olha para aquela situação e reage àquela situação... Você nomeia aquilo, como você está dizendo, putz, é isso que transforma, isso me transformou, eu vou transformar. Você vira o dono, você escolhe a vida, né? Você assume a escolha na vida. Se você se torna, por várias razões, vítima do que está te acontecendo, você vai entrando nesse enredo, né? Vai viver um enredo que está definido para você, que não é você que está definindo. Quando é que você define o enredo que você fala, as Valquírias vão existir? Como é que é? Como é que é isso? Já vem como Valquírias? Como é que você cria a ideia de ter uma instituição? Como é que acontece isso em você? A gente vem... Bom, 2009 ali 2007 eu resolvo que eu quero ter um grupo. Quantos anos você estava? 19. Com a idade da Valquíria. Com a idade da Valquíria. Parece que foi um marco. Foram ciclos assim, que parece que já estava desenhado aquilo. E aí com 19 anos eu montei... E eu não tinha nome, na verdade. Mas nós fomos fazer uma apresentação no Sesc, eu deixei os meninos participarem. E no final eu falei, a última música vai fazer só as meninas. E o pessoal ficou muito enlouquecido na última música. As meninas tocando, a gente tocando. Eu tenho essa foto da primeira apresentação, ficaram 13 meninas no palco. E... ali, quando a gente voltou, eu falei, meu Deus, você viu a reação das pessoas quando tem só meninas tocando e a gente ali, todo mundo vibrando, etc. Todo mundo, eu percebi. Eu falei, gente, eu vou montar um grupo. Eu falei, a organização pode até atender meninos, mas eu vou montar um grupo só de meninas. E aí eu pensei, gente, que nome que eu vou dar pra isso? Aí na hora veio as Valquírias. Faz uma homenagem à sua professora. Me veio uma voz que disse, faz uma homenagem à sua professora, coloca o nome de As Valquírias. E ali aconteceu. E ali era para ser. Eu ainda, com 19 anos, tinha os traumas da cicatriz, não tinha, assim, desejo zero de aparecer. Não queria. Eu falava, gente, se vier com entrevista essas coisas, eu não aceito, eu não quero, porque eu não queria por conta da cicatriz. E aí a gente se torna ponto de cultura em 2009, 2 anos depois, e a gente começa ali a construir uma caminhada, aí toca numa escola, vai no presídio feminino, começa a fazer um impacto social ali a nível comunitário, local. Em 2013, eu inventei de escrever um projeto para Criança Esperança.
E eu não sei como aquilo aprovou, porque eu não sei. Sabe quando você fala assim, vai escrever, quem sabe isso aqui dá certo? E aí a Unesco entrou em contato, olha, o projeto foi aprovado, e eu falei, aí, quando eles entraram em contato, eles falaram assim, no dia tal a Globo vai, eu falei, não, tudo que eu não quero, a Globo vai aí pra fazer a entrevista, e aí eu paralisei, aí fui buscar ajuda psicológica, porque eu falei, eu vou precisar enfrentar isso, ou eu vou parar todas essas meninas que estão aqui por um trauma meu. Eu tinha consciência disso. Se você não quiser se expor ou fazer, entenda. Ok, mas você vai prejudicar todas essas 46 meninas que estão aqui com você. E aí vai, 2013, aí 2014, eles fecharam com a gente de novo. E aí foi, quando foi 2016, nós olhamos e falamos assim, cara, vamos transformar isso aqui numa organização social, porque a organização social, o grupo era dentro da organização social que me criou. Sim. E a organização social que me criou teve uma crise financeira, porque eles tinham um hospital SUS e estava tudo no mesmo CNPJ. Eu falei, vou transformar isso, o grupo, em uma organização. Aí, 2016, eu fiz isso, início de 2017, aí Luciano Huck ficou sabendo, aí apoiou, aí Carolina Herrera veio pro Brasil, se tornou madrinha, aí eu saí na lista da Forbes, aí depois eu conheci o Edu. Aí aconteceu tudo, sabe aquele... Olha a sequência de coisas assim, e eu não tava nem sabendo lidar com aquilo, assim, eu falava, gente, o que tá acontecendo, né, mas vamos. E aí, conversava com algumas pessoas, as pessoas falavam, Amanda, isso aqui é colheita, ó, você tá desde 2007, aí comecei a aprender mais sobre a vida, assim, tá desde 2007 plantando, isso aqui agora chegou a hora da colheita, gente, mas isso aqui é avassalador, isso aqui é muita coisa, e aí foi indo, e aí transformou numa organização, e aí que estamos hoje aí na Ação Valquírias, também lá com Fraternidade Sem Fronteiras na África, que eu acabei de voltar de Moçambique, estamos cuidando de 55 meninas lá, um presente, um prazer, a gente tá anunciando agora, que Instituto das Valquírias agora é Nação Valquírias. Nós vamos enfrentar o mundo aí em prol do bem-estar das meninas. Ai, meu Deus, Amanda! Não grava mais, agora eu quero ficar com ela. Obrigada, foi bom vocês terem vindo até aqui. Me conta uma coisa, como é que é gerir uma ONG desse porte, né? Como é que é isso, assim, o seu dia a dia, como é que é a sua rotina, como é que você vislumbra o que vem pela frente? Desafiador. Não é diferente do primeiro e do segundo setor, o machismo ele tá em todos os lugares. Incrível, eu perco mais tempo gerenciando isso. Às vezes eu sinto que eu perco mais tempo gerenciando isso do que fazendo o que eu deveria. Eu acho que é isso que às vezes acaba atrasando. Porque você cansa, você vai, e sempre tem uma situação ali de abuso. E o abuso não é... Ele vem às vezes... a gente tem... pessoas incríveis, tem parcerias incríveis, mas às vezes o abuso vem de um parceiro que acha que botar um dinheiro na conta homens, porque as mulheres sempre têm um envolvimento com a gente, tem um envolvimento profundo, elas fazem transferência de recursos, mas elas querem saber, e o homem fica muito naquela situação, às vezes, de, eu tenho um compromisso social, sabe o pai que deposita pensão? Só, e que acha que aquilo é o... E as Valquírias não gostam disso. A gente tem outra ideologia. Nós queremos pessoas de verdade, que gerem o impacto. Não precisa estar ali presente o tempo todo, mas que queira saber do relatório. Não é, a gente não gosta de trabalhar né? Que colabore mesmo, que tenha a verdade, né? Eu falo que os homens, isso é uma característica... O Richard Barrett, que é uma grande referência para mim, fala que os homens primeiro provém a materialidade para depois estabelecer relações. E as mulheres primeiro estabelecem as relações para depois a materialidade. Então, assim, como se o homem começasse colocando dinheiro e isso já nutre um pouco do sentimento, que é isso que você falou, pagou a pensão. E a mulher, ela precisa do sentimento de que ela está envolvida, que ela está contornada, que ela está entendendo como ela pode ajudar. E isso depois desdobra na materialidade, né? Uma coisa que eu ia te falar, que é uma frase sua... que você fala que dá para, assim, exatamente, deixa eu ver se eu tenho anotado. Carrego comigo a certeza de que entre ganhar dinheiro e mudar o mundo, nós podemos ficar com os dois. E isso é muito potente, porque isso é uma outra coisa do feminino, na dificuldade da gente ganhar dinheiro de uma forma correlata ao que a gente está entregando. Como é que você chegou nesse sentimento, nesse posicionamento? É que eu acho que a escassez, ela não me permite fazer nada.
Então, se eu não estou abundante, como é que eu vou trazer abundância para a minha organização social? Então, hoje, o meu maior recurso vem das minhas palestras. Então, é uma junção ali onde eu posso contar a minha história, contribuir para que as empresas, para que as pessoas aprendam a gerar impacto social nas suas organizações e ser paga para fazer isso. E não tem nada de errado. Exatamente. E por muito tempo eu pensava que... E o meu marido, que é um cara extremamente equilibrado financeiramente, ele é um investidor, ele veio me ajudando a quebrar essas barreiras de falar, olha, eu entendo a intensidade do seu propósito, eu entendo que para você o financeiro não tem valor, mas olha aqui, você acha que você não merece também ter abundância? Você acha que você não merece, o nosso filho não merece ocupar lugares que você não ocupou, que foi uma dor que se transformou num trauma? E aí com o nascimento do meu filho me veio isso muito forte, assim, não, tá tudo bem. O teu filho não precisa passar pela história de superação que você passou. Ele pode ter o equilíbrio das coisas. Ele pode morar com você num lugar incrível e pode fazer trabalhos sociais com você. Traga o equilíbrio. Mas a gente precisa estar próspera, né? Até porque o trabalho que a gente faz exige muito da gente. Você vê, no mês retrasado, eu enterrei uma menina que o padrasto assassinou e eu fui fazer o reconhecimento do cadáver junto com a mãe. Então a menina estava há 12 dias enterrada, sabe, num canavial, e aí encontraram. Então, você olha para aquela situação, você fala assim, cara... Tem muito o que ser feito. Tem muito o que ser feito. Como é que eu apoio a mãe dessa menina? Eu também não posso estar numa situação escassa onde eu não possa movimentar, mobilizar. Então, tem muita gente que pode ajudar com o seu tempo, tem muita gente que pode ajudar com a mentoria, tem muita gente que pode ajudar com recurso. Tem muitas mulheres que falam, Amanda, eu estou trabalhando muito, mas eu tenho esse sentimento de contribuir, então eu quero fazer uma mentoria, cada 6 meses quero ter uma aproximação com uma das suas meninas e quero doar o dinheiro. Então eu acho que é ganhar dinheiro e mudar o mundo ao mesmo tempo. Acho que precisa andar de mãos dadas isso, sabe? Que é pra gente colocar também a cabeça no travesseiro tranquilo e saber que nós temos um papel social. É claro, eu falo, sem autonomia financeira, a mulher não consegue fazer suas escolhas. Ela fica absolutamente aprisionada nas relações, né? Eu acabo atendendo, por um bom tempo, eu atendi um público de alta renda por vir dessa experiência de fazer gestão de famílias empresárias e tal, e muitas das relações, porque a gente acha que é um CEP, né? Então é só na comunidade que tem relação tóxica ou só na comunidade que tem violência. Não é mesmo, né? Mas o fato existe um aprisionamento quando você não tem autonomia de tomada de decisão. E a autonomia de tomada de decisão vem de uma autonomia financeira. Vem de uma autonomia financeira. Então, quando você é dona do dinheiro, você é dona da decisão. É isso. E as mulheres ficam presas, né, nisso. Quando você passa numa comunidade e o cara tá desempregado e você pergunta, se eu te arrumar um emprego amanhã, você pode começar? Ele diz sim. Quando você pergunta pra mulher, ela diz, eu tenho que ver muita coisa. Quem vai buscar o meu filho na creche, se o horário vai dar certo, se não vai. Maravilhoso. Então ela fica ali amarrada naquela situação. E quando você coloca essas mulheres em círculo e pergunta qual é o sonho da vida delas, é sempre comprar um algodão doce pro filho. É sempre para. A mulher, ela pega esse recurso, ela investe dentro. O homem, ele tem uma visão mais o som do carro, e a mulher, ela pega e coloca nos filhos. Então, seguramente investir nas mulheres é investir nas crianças. Se a gente quiser salvar as crianças dessas mazelas sociais que tem, nós temos que fazer um investimento. Eu acho que não é nem investir, é devolver às mulheres aquilo que foi tirado delas. É isso. O direito de sonhar, o direito de realizar. Até 1950 nós éramos chamadas para a mesa de reunião só para redigir ata. Isso aqui é perto, 1950. Hoje a gente está na mesa tomando decisão e cada vez mais nós temos... Eu sempre falo isso, você tinha a remuneração, não ia para você não tinha CPF para receber o dinheiro se você tinha uma performance de trabalho diferenciada. Quer dizer, a gente está falando de, assim, começamos a trabalhar essa temática ontem, né? Exatamente. Assim, é muito. E outra coisa também, que também é uma pegada muito grande das Valquírias e que eu acredito muito. A história do capacitar e do aprender também é uma coisa que nos foi... A gente teve pouco direito à educação. Eu falo, a mulher entrou pelo mercado de trabalho pelas portas dos fundos, pelos papéis subservientes, repetitivos. Então, assim, agora que a gente tem condições de sentar em cadeiras mais importantes e mais interessantes, a gente vê o quanto que a mulher
absorve a educação e utiliza, né? Como a mulher se apropria quando ela tem a oportunidade. Então, assim, é isso. Eu acho que tem um movimento tão genuíno e tão pertinente da Valquírias que faz com que você seja tão reconhecida, tão premiada, porque você traz eu acho que o que é legítimo, o que se espera que a gente possa fazer de uma forma sempre muito consciente. Eu acho que é uma característica sua, assim, a palavra de uma mulher muito consciente das etapas. Agora uma pergunta. Você se vê agora consciente da sua beleza? Você venceu esse momento da infância, da sensação da cicatriz? Como é que você se autocurou disso? Ou você acomodou ela em você? Como é que é isso? Porque você é uma mulher bonita. Né? Obrigada. Por muito tempo eu pensei que não. De vez em quando ainda me autossaboto muito, faz parte do meu papel. Mas exatamente nesse lugar, nesse fio da consciência, é onde eu faço um exercício consciente, diariamente, de olhar para minha cicatriz e lembrar todos os dias de que ela me lembra, de que eu fui mais forte do que aquilo que me feriu. Ela diz pra mim todos os dias. E todo dia eu tenho um encontro com ela, porque eu amo me maquiar. Então não é uma cicatriz aqui no braço, eu tô ali o tempo todo. A hora que eu vou escovar os dentes, eu tô ali, eu tô penteando o cabelo, ela tá ali. A gente tá ali juntas o tempo todo. E eu tive que fazer um processo de cuidar da minha criança interior, porque todas as vezes que eu tava numa situação onde tinha muita gente, eu chegava e queria ir embora. Por quê? Porque o recreio da escola era onde os meninos se juntavam pra vir tirar o sarro. Então, qualquer evento que eu fosse, eu ficava 5 minutos... Não, você relembra o setting, né? Completamente. Aquilo me ativava gatilhos e eu queria ir embora. Agora, a minha cicatriz, eu entendo que a luz da minha vida, o poder de ocupar lugares, entrou por essa cicatriz. Sem ela seria impossível eu construir. Porque ela também, Flávia, me impediu de entrar em muitos relacionamentos errados. Porque como eu tinha um trauma, eu não namorava, então tinha às vezes algumas relações que eu olho e falo, já pensou se eu tivesse me envolvido com aquele menino, minha vida seria outra. Então ela me impediu de me aproximar também de pessoas muito errôneas pela insegurança que ela me gerava. Na verdade, ela estava como um escudo me protegendo para que eu conseguisse cumprir isso que eu cumpro hoje. Então, ela faz super parte da minha vida. Eu amo me maquiar, mas tem dias que eu faço questão de falar, você vai sair sem maquiagem. Porque hoje o teu maior acessório, o que você mais vai precisar é dela. Porque você vai ter que lembrar todo momento que você tem força. Que se um acidente como esse não te matou, o que é que pode te matar? Se uma situação como essa não te derrubou, o que é que pode te derrubar? E ela tem esse papel de me lembrar isso todos os dias. Que lindo, nossa. Qual que é o sonho pra frente, hein? O que vem quais são os... Você chegou, assim, foi uma coisa que foi acontecendo e você foi se apropriando e falando uau, e com apetite, com vontade, acho que com consciência. Mas assim, por exemplo, você vai parar na África, isso passou dentro de um sonho? Foi uma coisa concebida ou foi acontecendo também? Tem algumas coisas que você fala, isso aqui eu quero, precisar eu quero ir. Como é que funciona? Eu faço meditação, todos os dias, eu amo meditar. E assim que meu filho nasceu, estávamos eu, meu marido e ele, a gente foi num bosque com muitas árvores, e nós estávamos ali, eu num processo de meditação, e eu fui sei lá para onde que eu fui, eu sei que foram 5 minutos completamente fora do ar, e eu tive algumas visões, e uma das visões foi, você precisa ir para a África. Eu falei, gente, eu vou para a África, como? Como que eu não conheço ninguém? E só era mais ou menos assim, só faça. Né? O como você vai descobrir caminhando, buscando. E ali, né, naquele momento, eu levantei e falei pro meu marido, nossa, apareceram 3 coisas, tem isso, isso e isso. Uma das coisas é ir pra África. E aí ele tava até me lembrando, porque eu tava lá, ele me mandou mensagem e falou assim, nossa, lembra o dia que você levantou e falou, tem que ir pra África, preciso ir pra África. E aí eu fui entendendo os caminhos. Tinha uma amiga que eu conhecia, e aí o como a gente cria. O importante é a gente
obedecer. E atender o chamado. Atender, né? Foi um chamado e ali eu atendi. Agora, todas as coisas que aconteceram antes disso, elas foram acontecendo. Eu não tinha um plano assim, isso aqui em um ano, isso aqui vai me levar. Eu sempre levei o impacto social muito a sério. E acho que impacto social e caridade são coisas diferentes. Totalmente. As duas coisas são muito importantes, né? Eu venho de um lugar onde as pessoas foram muito caridosas com a minha família, mas as Valquírias definitivamente ela faz impacto social. E eu, Amanda, pessoa física, adoro fazer caridade. Eu falo que quando eu chegar nos meus 60 anos, o que eu quero é ficar na caridade. Porque o impacto social é trabalho duro, é árduo, é entrega. Interminável, né? Interminável. Só que aí você... Eu acho que a grande questão, e o Edu tem um papel fundamental nisso, que ele traz muito essa mensagem do impacto social, das entregas que a gente precisa fazer, essa cabeça de negócio com coração social, acho que é o que faz com que as Valquírias, muito até por ter aprendido com a Gerando Falcões, que é o que faz que Valquírias vá além. Agora, o sonho grande que nasce aí das Valquírias nos últimos anos, Flávio, é o seguinte, que também veio através de uma visão, a gente, sempre que as meninas entram nas Valquírias, a gente pergunta qual é o sonho. E tanto as meninas quanto as mulheres, muitas delas respondem assim, meu sonho sempre foi ir pra Disney. E eu fiquei tão encanado com aquilo, porque era um percentual enorme, assim, mais de 89% falando isso. Porque eu não queria saber o sonho de profissão, era o sonho. E eu falo pra todo mundo, não altere o sonho da pessoa, gente. Sonho é sonho, é o que ela responder, é o que é, porque depois desse sonho que vem a realização. E aí, nesse processo de meditação, também me veio muito assim, tem um castelo nas Valquírias. Aí eu falei, gente, que castelo? E pedi para aplicar uma outra pesquisa do porquê que elas estavam falando que queriam ir pra Disney. Qual foi a resposta? Porque lá tem um castelo. Então, esse efeito do castelo dentro de uma comunidade, na verdade, tem um efeito neural que diz assim, se você pode ocupar isso, você pode ocupar qualquer lugar, porque é muito distante. E aí eu chamei um grupo de arquitetos, fiz uma reunião, falei, é o seguinte, eu tenho aqui minhas clientes estão dizendo que queriam ir para Disney. Isso aqui é super caro, não vou ficar mobilizando isso, não é... Eu quero fazer um castelo, que vai chamar Castelo da Ascensão Social. Lá dentro vai ter atividades, como a gente tem hoje, mas que ajude no processo de ascensão social de cada menino. E aí tem 4 arquitetos lá trabalhando na construção, já mediram tudo, porque as Valquírias o espaço é enorme. E aí vai fazer um castelo lá. Eu me dei até 2030 para entregar esse castelo, que chama Castelo da Ascensão Social, e que vai trabalhar lá dentro, vai fazer um processo de desintoxicação emocional, que já é o que a gente faz, para que essa menina descubra onde está a habilidade dela, que permite que ela atravesse qualquer fronteira, mesmo diante de qualquer desafio que ela esteja passando. É o eu sou que habita dentro de cada um. Então, eu sou divina, eu sou conectada, eu sou expressiva, eu sou criativa, eu sou forte, ou eu sou seguro. O que é você? A gente tem desafiado as meninas e algumas empresárias, amigas nossas, a dizer quem elas são sem dizer o que elas têm. Diga o que você tem depois. Porque quando você se conecta com a pessoa pelo que ela tem e não pelo que ela é, quando ela deixa de ter, você se desconecta. Exatamente. Então, quem é você? Eu, Amanda, minha cor é laranja, eu sou criativa. Eu resolvo tudo na base da criatividade. Porque lá atrás, a minha mãe transformava a panela em chuveiro. Na favela, você tem que ser criativo. Criava um tipo de casa, de barraco, Então, eu cresci assistindo esse processo criativo constante. É uma pena que isso estava conectado com a pobreza. Mas quando você consegue vencer essa etapa de pobreza, você continua criativo. Exatamente. Então, descobrir quem você é. E ali dentro do castelo vai ser isso. Esse processo para curar os traumas sociais para que elas consigam avançar. Gente. Vou te chamar, em 2030. Por favor, nós vamos fazer isso antes, você vai ver, vai chegar antes. Bom, eu tenho que terminar. Eu brinquei com o nosso diretor aqui do programa que eu ficaria umas 2h30 só ouvindo e aprendendo. Mas eu tenho uma pergunta que eu faço para todos, é a pergunta final de todos os entrevistados, que é: você se tornou aquilo que imaginava quando era jovem? Quer dizer, concebeu? Em algum momento você concebeu tudo isso na sua cabeça, em algum momento da tua história? Eu fui para a África pela segunda vez. Na primeira vez foi muito forte, e dessa segunda vez eu reafirmei que sim.
Eu falei, e me veio muito claro assim, essa história só tá começando. Agora a sua história começou. Eu estava lá num processo. Falou, agora a história das Valquírias começou. Então, lá atrás, com 17 anos, antes até de montar as Valquírias, eu falava assim, um dia eu vou embora pra África. Mas eu brincava com isso. Um dia eu vou embora pra África. E eu era uma menina que gostava de doar as coisas e eu não sabia que isso na fase adulta teria um nome, empreendedorismo social. Então eu me tornei exatamente aquilo que Deus quis, que Deus tinha para mim. E eu não tenho uma religião específica, mas eu caminho ao lado desse cara. O que ele mandar eu fazer, eu faço. Eu falo pra todo mundo, gente, a única coisa que eu tenho medo nessa vida é de partir daqui, eu não sei se existe vida ou não, mas já pensou se abre uma tela e dizer, Amanda, hein? Eu falei pra você fazer isso, te dei todas as possibilidades e isso não foi. É a única coisa que eu tenho medo. E eu acho que atrelado a isso, o medo, ele não é ruim. Ele bate no meu ombro todos os dias e fala, presta atenção. Não é para me impedir de fazer, é só para dizer, aperfeiçoa mais. E aí eu olho, escuto o que ele tem para me dizer e avanço de forma mais assertiva. Seguramente, eu me tornei aquilo que eu sonhei um dia. Eu sou muito, muito, muito feliz. Se não fosse a favela, se não fosse a cicatriz, se não fosse as dores que eu vivi, nada disso teria acontecido. Isso aqui é um sonho e eu só tenho a agradecer. Você é um presente para nós. Obrigada. Não é só na sua vida, é na nossa também. Obrigada, Flá. Muito obrigada por ter vindo, viu? Obrigado você pela oportunidade. Você é uma inspiração para todas nós e é mesmo uma mulher admirável. E obrigada. E que sua missão de vida e de despertar as mulheres se perpetue cada vez mais, porque o que falta pra gente é o nosso despertar. Depois que a gente desperta, quem que para uma mulher que despertou? Ninguém nos segura. Obrigada. Obrigada. Tamo junto.